Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A voz de Deus e a transformação de Jó. Quantos de nós já nos sentimos no banco dos réus, com todas as nossas certezas desmoronando? Talvez você tenha questionado Deus em momentos de dor, ou talvez na sua autossuficiência você acha que é poderoso, que é inteligente demais, tenha pensado que entendia os caminhos divinos. Jó, o homem íntegro, passou por isso. O início do livro de Jó diz que ele era um homem íntegro e temente a Deus. E depois que veio sobre ele todo o desastre que vocês conhecem, ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde. Ele então começa a defender sua retidão e questionar a justiça de Deus. O livro inteiro de Jó, nós vemos isso. E até exigiu uma audiência com o Todo-Poderoso. Os seus amigos, por sua vez, Elifaz, Bildade e Zofar, eles tentaram, diante de cada um deles, teologia de cada um deles, tentaram convencer Jó de que Jó estava errado. E a gente, quando olha para Elifaz, a gente vê Elifaz, um dos seus amigos, clamando para a experiência dele. E Elifaz começa a dizer o seguinte: eu nunca vi um justo, eu nunca vi isso, eu já experimentei isso. Sabe aquelas pessoas que chegam para a gente, quando a gente está em algumas situações, e querem nos ensinar a partir das experiências delas? Elifaz fez isso. Mas isso era muito simples diante do que Jó estava passando, do que Jó estava enfrentando. Por outro lado, Bildade apelou para a tradição, para a antiguidade. Olha para os nossos pais, pergunte os nossos antepassados. Mas também era uma teologia simples demais para explicar o que Jó estava passando. Zofar, um outro amigo, fala muito da legalidade. A coisa justa, a lei é assim, assim, assado. Mas isso também não explicava. Acertado foi Eliú, certo estava Eliú. Eliú, depois quando vai conversar com eles, em 2 sentenças, ele mostra como é que Jó e os seus amigos estavam errados. No capítulo 29, ele diz que Jó estava se justificando, ao invés de justificar a Deus. E os seus amigos, por outra parte, estavam condenando Jó, ao invés de guiá-lo ao conhecimento correto de todas as coisas. No final das contas, estava todo mundo errado, tanto Jó quanto os seus amigos. Mas quando o Senhor fala com Jó, e Jó se humilha diante do Senhor, isso tudo muda. O Senhor fala não com respostas fáceis, não com explicações detalhadas sobre o porquê do sofrimento de Jó, mas com perguntas que desnudaram a alma de Jó, revelando a majestade de Deus, a sabedoria de Deus e o poder inquestionável de Deus. Deus começa a fazer perguntas para Jó. E Jó, então, ele vê a grandeza, a santidade, a soberania de Deus. Ele olha para si e então ele escreve essas palavras que nós lemos aqui. Começamos a ler: então respondeu Jó
ao Senhor. E ele então começa a falar o que ele havia aprendido. Meus irmãos, e nós vemos algumas verdades neste texto que Jó nos ensina. Depois de toda a sua caminhada, depois de tudo que aconteceu, Jó começa a nos ensinar coisas maravilhosas para você e eu aprendermos nessa noite. E a primeira verdade que Jó nos ensina tem a ver com a soberania inquestionável de Deus. E nós vemos então o fim da presunção humana, quando Jó começa a dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó começa a sua resposta com uma confissão que ecoa a própria voz de Deus, meus irmãos. Ele não argumenta mais, ele para com isso e ele se rende. Bem sei que tudo pode, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. E essa não é uma mera declaração teológica aprendida de cor. É um reconhecimento existencial, uma verdade que penetrou o coração de Jó, ao ponto dele se render diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor pode qualquer coisa. O Senhor pode me colocar nessa situação, o Senhor pode me tirar dessa situação, o Senhor pode todas as coisas. Jó, que antes se sentia capaz de debater com Deus, que ousava questionar a justiça divina, agora se curva diante da sua onipotência, dizendo: o Senhor pode todas as coisas. E mais, ele declara: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor pode tudo e ninguém pode nada contra o Senhor. Nada do que o Senhor já determinou pode ser frustrado. Vai acontecer. Isso significa que, por mais que o sofrimento de Jó parecesse caótico, sem sentido, uma tragédia sem propósito algum, ele estava, na verdade, dentro do plano inabalável de Deus. Não havia falha, não havia desvio, não havia surpresa para o Criador. Estava tudo dentro dos planos dele. Meus irmãos, os nossos planos são como castelos de areia que se desfazem, mas os planos de Deus são como montanhas inabaláveis. Eu preciso entender isso. Senhor, tudo podes, e nada dos seus planos, nenhum deles podem ser frustrados. Quantas vezes em nossa vida nós tentamos controlar o que é incontrolável? Será que Deus vai me dar filhos? Será que eu vou ter filho homem, mulher, o casal, ou vai ser só homem ou vai ser só mulher? Será que Deus vai me dar um cônjuge? E às vezes a gente tenta controlar essas coisas. Ou quando a doença chega, quando o emprego se vai, a gente perde. Quando os relacionamentos se desfazem, quando os sonhos nossos desmoronam, a nossa primeira reação é a frustração, meus irmãos. A raiva, a tentativa desesperada de entender. E por vezes, muitas vezes, nós culpamos a Deus. Ah, Senhor, por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor permitiu tal coisa? Nós pensamos que os nossos planos são os melhores. E que a frustração deles é um sinal de que algo deu errado no plano divino. Eu já falei para vocês um monte de vezes, né? Um aprendizado que eu tive com o presbítero Luciano Júnior. Ele nem precisa ficar se gabando demais não, de eu repetir isso muitas vezes. Viu? Mas quando eu estava em outro estado e fui para executar alguns planos, e tudo saiu do meu controle. Por fim, ainda voltando para casa, ainda peguei uma pneumonia ainda. O negócio estava tudo lascado. E um dia o Luciano Júnior me ligou. Eu conversando com ele, ele perguntou: e aí, como é que está aí, pastor? Um dia que eu estava lá, eu disse: ah, rapaz, deu tudo errado. E ele me disse no telefone: não deu errado não. Só não deu como o senhor desejava. Mas está tudo dentro dos planos de Deus. Meus irmãos, os planos de Deus não são frustrados. Se as coisas podem ir de mal a pior para nós, elas não deram errado. Deram errado à nossa vista, porque não é feita a nossa vontade. Mas eu preciso aprender a confiar nos planos de Deus, a entregar a minha vida a Ele. Como Jó,
somos confrontados com a verdade. Os planos de Deus são perfeitos, inquestionáveis e, acima de tudo, infalíveis. Como é que você está nessa noite? Você tem lutado contra a vontade de Deus em sua vida? Você tem perdido a paz, perdido o sono por conta de coisas que você não consegue controlar amanhã, durante a semana ou durante a sua vida? Há áreas onde você insiste em ter o controle, mesmo quando tudo ao seu redor grita que você não tem o controle das coisas, você quer ter o controle. Querido, eu também já disse a vocês, e eu repito outra vez, a dor da frustração e da ansiedade nasce da nossa recusa em aceitar a soberania de Deus. Jó sofria não só pela perda dos seus filhos, pela perda dos seus bens ou a perda da sua saúde, mas ele sofria também porque ele queria se justificar diante de Deus e entender as coisas mais do que Deus. E isso trazia sofrimento para ele. Isso traz sofrimento para nós todos os dias. E a cura para isso não são medicações, não é nada mais a não ser nos quedar, nos lançar diante dos pés do Senhor e reconhecer que os planos dele não podem ser frustrados e ele pode tudo, e me entregar a ele, reconhecendo a sua soberania e que a sua vontade é perfeita e agradável. É isso que vai trazer descanso para nós. Portanto, meu querido, renda-se à soberania de Deus. Comece cada dia acordando. Eu já falei isso também para vocês, olhando no espelho e dizendo: você é meu pior inimigo. Eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Comece o dia dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Comece o dia declarando que Deus, Ele é soberano e que você vai aceitar tudo que vem dEle para você. Entregue os seus planos e preocupações em oração. Busque o Senhor em oração. Um dos antídotos para a ansiedade, para a frustração, para a nossa inquietude, é a oração. É isso que Pedro nos ensina, a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É isso que Paulo nos ensina também em Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, quando ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante dele as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4, versículo 6. A palavra de Deus nos ensina sempre a buscar o Senhor em oração. Meus irmãos, e eu desafio vocês, aqueles que sofrem muito com a ansiedade, com a frustração das coisas da vida, eu desafio a vocês, busquem uma vida de oração sincera ao Senhor, de leitura da palavra. Se jogue a compreensão, a procurar compreender ao Senhor e a orar a Ele todos os dias. Faça uma vida, tenha uma vida de oração e jejum. Eu faço um desafio a vocês. Se vocês não fizerem isso, se nós não fizermos isso, se Deus não sara a nossa alma, não cura a nossa vida e não se mostre a nós. Isso aconteceu com Jó. E aqui nós vemos a segunda verdade, que tem a ver com a confissão da ignorância, o desmascarar de um coração sem entendimento. Versículo 3 e versículo 4. Depois de que Jó reconhece a soberania de Deus, ele diz: quem é aquele, como disseste? Que Deus já havia dito isso para ele. Capítulo 38. Que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não
conhecia coisas que eu não conhecia. É interessante como que às vezes nós fazemos da nossa ignorância fonte de conhecimento. Como assim, pastor? Fazemos da nossa ignorância fonte de conhecimento, ou fundamento para o nosso conhecimento, para as nossas afirmações? Sim. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Um dia, eu tinha uma moto amarela. Sempre gostei dessa cor, né? Eu amo amarelo e preto. Eu tinha uma moto amarela. E a marca da moto era Kawasaki. E a marca padrão da Kawasaki é verde. E essa moto era amarela. E eu estava parada na minha garagem, um vizinho lá passou e falou assim: nossa, mas essa moto sua é bonita, você mandou pintar? Eu falei: não, ela é de fábrica. Eu falei: não existe Kawasaki amarela. Eu falei: não, existe, tá aí. Eu falei: não existe, eu nunca vi. Eu fiquei assim, peraí. Então quer dizer que o fundamento para a sua afirmação, o fundamento da afirmação dele, do conhecimento dele, era a ignorância. Ele nunca tinha visto, então não existia. Vocês têm noção disso, meus irmãos? E muitas vezes nós fazemos isso sem pensar. Mas aquilo que nós não vemos, então não existe. Aquilo que eu não presencio, que eu não consigo entender, está errado. Jó, em sua humildade, meus irmãos, ele reconhece isso. E ele cita a própria pergunta de Deus, como eu disse, no capítulo 38, versículo 2. E ele aplica a si mesmo. Quem é que sem entendimento questiona a Deus? Ele se reconhece como quem que, em sua ignorância e presunção, ousou questionar a sabedoria divina. Jó fez isso o tempo todo. E ele admite ter falado do que ele não entendia, sobre coisas maravilhosas demais para sua mente que era limitada. Aquele que antes exigia as respostas de Deus, que se sentia no direito de interrogar Deus, ele agora se joga aos pés e reconhece humildemente a sabedoria daquele a quem ele servia. Agora, ele não vai mais com ousadia e com arrogância questionar Deus, mas ele vai dizer com humildade: escuta-me, pois eu te falarei, tu me perguntarás, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha como que Jó agora fala com Deus: Senhor, me escuta, eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. O Senhor vai me ensinar. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria não está em conhecer todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas e para a pessoa certa, da maneira certa. Preste atenção nisso. A verdadeira sabedoria não está em saber todas as respostas, mas em fazer a pergunta certa para a pessoa certa e da maneira certa. É isso que Jó começa a fazer, a questionar Deus, não com arrogância, como se ele já soubesse. Tem muita gente que faz perguntas para nós, mas ele já tem a resposta dele. Ele não quer aprender com a sua resposta. Ele quer testar você, ele quer saber a sua resposta. E Jó, ele fazia isso, mas agora não. Ele começa perguntando a Deus para aprender. Pense nas vezes que você se sentiu como sabe-tudo da fé. Ou quando sua teologia se tornou um escudo para sua arrogância diante dos outros e diante de Deus. É fácil falar sobre Deus sem realmente conhecê-lo, meus irmãos. Até um ateu pode fazer isso. Ou julgar os caminhos de Deus sem ter a menor ideia da sua infinita sabedoria. Quantas vezes em nossa presunção nós tentamos encobrir o conselho de Deus com as nossas próprias opiniões e preconceitos, porque formamos um conceito antes mesmo de estudarmos a fundo aquilo. Quantas vezes a gente faz isso?
Não são poucas as vezes. Quando você se aproxima de Deus, você se aproxima com o coração aberto para aprender? Ou com uma lista de exigências e queixas que você tem para fazer ao seu Deus? Senhor, olha, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, o Senhor precisa fazer isso para mim, eu não aceito isso, eu quero aquilo, eu determino isso. Quantas vezes a gente aproxima de Deus com essa arrogância? A humildade é a porta de entrada para a verdadeira sabedoria, para a revelação de Deus na nossa vida. Se não reconhecemos a nossa ignorância, nós jamais seremos ensinados. Preste atenção nisso. Se eu não reconheço a minha ignorância, eu jamais poderei ser ensinado. Mas a gente não tem buscado muito o Senhor por conta dessas coisas. Então, meus irmãos, o que eu preciso fazer? Examinar o meu coração e a minha mente. Se de fato a minha maneira de aproximar do Senhor tem sido humilde e com o propósito de aprender, ou se é somente de exigir dele as bênçãos, de exigir dele as coisas. A gente precisa fazer essa autoanálise constantemente. Faça isso. E se você perceber que você não tem se aproximado de Deus como Jó se aproximou aqui, comece a pedir perdão pela sua ignorância, pela sua arrogância. Você e eu precisamos fazer isso constantemente porque nós somos tentados o tempo todo. Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Sendo arrogante diante de Deus, ou sendo arrogante diante dos outros por achar que tem um conhecimento maior de Deus. Os amigos de Jó tinham conhecimento de Deus, e aquilo não valeu de nada. Não valeu de nada para levar Jó, guiar Jó ao caminho do conhecimento genuíno, verdadeiro, para que ele pudesse ver o Senhor. Então, cultive uma postura de aprendizado contínuo. A gente precisa sempre querer isso, aprender mais e mais. Esteja sempre pronto para ouvir a Deus, mesmo que suas respostas não encaixem com as suas expectativas, ou desafiem também as suas certezas. Muitas vezes, quando as pessoas vêm procurar um conselho pastoral, elas já vêm na tentativa de arrancar do pastor um conselho que se aproxime daquilo que ela deseja. Elas não vêm para um conselho, receber um conselho naquele sentido assim de, olha, eu desejo isso, mas se não for isso, então eu aceito e eu vou seguir o conselho. Geralmente não é assim. Geralmente ela tem um desejo, pensa em uma coisa e ela procura um conselho na esperança de que o pastor fale algo que se encaixe com aquilo que ela deseja. E nós aproximamos de Deus dessa maneira. Eu preciso me aproximar dele, querendo aprender dele mesmo. Com humildade, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo o que a vontade dele, os planos dele, aceitando isso de maneira humilde e verdadeira como Jó. E aí, nós vimos então a terceira verdade que Jó nos ensina nesse texto, que tem a ver com a visão transformadora que ele teve. O do ouvir ao ver em Cristo Jesus. Jó sai de ouvir falar para ver a Deus, o seu Deus, a quem ele servia. Este é o ponto da virada, meus irmãos. O coração da confissão de Jó. Ele faz um contraste gritante entre o seu conhecimento anterior e a sua experiência presente que ele viveu ali com o Senhor. Antes era um conhecimento de segunda mão, conhecimento teórico, talvez até doutrinariamente correto, mas sem vida, sem profundidade, sem um impacto transformador da presença divina. Era um conhecimento de ouvir falar. É isso que ele diz aqui. Observe aí, no versículo de número 5, quando ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Era esse conhecimento.
Não necessariamente, mas agora Jó, ele sai desse conhecimento só de ouvir, mas agora ele diz que agora os meus olhos te veem. Não necessariamente os olhos físicos, mas com os olhos da alma, com uma percepção espiritual profunda que transforma tudo na nossa vida. Essa visão não é apenas sobre o poder de Deus, mas é também sobre a sua majestade, sobre a sua santidade, sobre a sua sabedoria, sobre tudo aquilo que Deus é. Uma sabedoria, um Deus que confronta a nossa vida de forma avassaladora. Essa experiência é tão real que o conhecimento teórico sobre Deus, ele se torna insignificante. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas observe, o livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó, nós vemos vários capítulos, o sofrimento de Jó, a argumentação de Jó, a briga de Jó com Deus e com seus amigos, e nós vemos Deus tirando tudo de Jó. Quando a gente olha para o sofrimento desse homem, a gente pensa, será que eu seria capaz de enfrentar tudo isso? Mas meus irmãos, depois de toda essa experiência, agora Jó está dizendo, Senhor, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu não sei o porquê que Deus fez isso com Jó. Nós não conseguimos mensurar o tamanho do sofrimento de Jó, mas de uma coisa nós temos certeza: Jó viu a Deus. Jó conheceu a Deus não somente de ouvir falar, mas de sentir, de experimentar, de olhar com os olhos da fé e dizer, Senhor, agora os meus olhos te veem, e isso basta. Não importa o que nós vamos passar nessa vida, não importa o quanto poderemos sofrer nessa vida, não importa o que Deus vai permitir acontecer conosco, o que nós temos certeza é de que nós veremos a Ele, de que Ele estará conosco o tempo todo. Qual é a natureza do seu conhecimento de Deus? É apenas de ouvir falar? De sermões, de livros, de conversas, de redes sociais? Ou você já teve um encontro com Deus, um encontro transformador? Muitos de nós vivemos uma fé de ouvir falar sem profundidade. Ouvir falar de Deus é como ler um mapa, mas ver Deus é como trilhar o caminho e chegar na terra prometida. Meus irmãos, muitas vezes Deus quer transformar a nossa vida em meio ao sofrimento. Às vezes a gente tem a tendência de dizer que quando nós estamos passando por uma tribulação, nós estamos enfrentando um deserto. É o deserto de Deus na minha vida. E nós achamos que o deserto é somente algo ruim, mas não. O deserto também é lugar de treinamento, foi onde Moisés foi treinado 40 anos para ser o grande líder e um tipo de Cristo que foi para a libertação do povo de Deus. É no deserto que Deus também se mostra a nós com sua providência, porque foi no deserto que o povo experimentou a misericórdia, a graça de Deus e a providência, porque eles não tinham como plantar, mas eles comiam todos os dias, eles não tinham como escavar poços, mas eles bebiam água todos os dias. As suas sandálias não envelheciam, durante o dia ia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, e eles viveram 40 anos no deserto experimentando a providência divina. Foi no deserto, depois de atravessar o deserto e entrar numa caverna, que Deus curou a depressão de Elias, quando ele dizia, todos me abandonaram. Mas o Senhor foi lá e disse para ele, sai daí Elias, porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Vai lá, tem um rei para você ungir, tem um substituto para você para continuar o seu trabalho. Sai daí, Elias.
É no deserto que Deus guarda a igreja, como nós vemos em Apocalipse capítulo 12 também. Deserto é lugar de treinamento, meus irmãos. Deserto é lugar de experimentar a providência. Deserto é lugar de cura. Deserto é lugar de nos encontrarmos com o nosso Deus. Não importa o que você passar nessa vida, tenha certeza de que em meio aos desertos, mas buscando o Senhor, é que nós podemos encontrá-lo. Agora, Jó encontrou o Senhor, diz que viu o Senhor. Mas como nós hoje podemos ver a Deus como Jó o viu? É aqui que a revelação de Deus em Cristo se torna nossa esperança e privilégio. Jó viu a Deus, talvez em uma teofania, ou somente com os seus olhos espirituais, nós não sabemos. Mas nós podemos contemplar o Deus, o nosso Deus, soberano Deus, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Conforme Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Cristo é a própria imagem do Deus invisível. Como o próprio Senhor também nos ensina em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Quando nós procuramos conhecer de Cristo Jesus, nós estamos vendo, entendendo, compreendendo, conhecendo a Deus, o nosso Deus, não somente de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele. Mas nós precisamos ir aos pés de Jesus. Deus não é uma teoria a ser debatida, mas uma realidade a ser experimentada em Cristo Jesus. Onde a fé amadurece e o ouvir falar se transforma em ver com os olhos da alma. É em Cristo que a glória de Deus é plenamente revelada, e a sabedoria de Deus é encarnada, e o poder de Deus é manifestado. É em Cristo Jesus, eu preciso aprender dele. Eu preciso ir dormir com Cristo todos os dias falando com Ele. Eu preciso acordar todos os dias querendo buscar o Senhor. Meus irmãos, mas a nossa vida devocional, ela é um desafio para todos nós. Meu grupo de discipulado que está aí, que o diga. Que desafio é a gente acordar todos os dias e fazer as nossas devocionais. E se nós não buscarmos o Senhor o tempo todo, nós jamais veremos a Ele como Jó o viu. Mas quando nós reconhecemos essa soberania de Deus, confessamos a nossa ignorância e buscamos a Ele, e quando nós o encontramos, aí vem a quarta verdade que nós aprendemos, que tem a ver com a nossa resposta inevitável, que é a humildade e arrependimento em Cristo Jesus. Jó 42, versículo 6, ele diz: por tudo isso, Senhor, por entender tudo isso e ter te visto, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A visão de Deus levou Jó a uma autoabominação e a um arrependimento profundo. Lembra do texto que nós lemos na liturgia? Isaías também fez isso. Quando ele viu o Deus do céu, a adoração a Deus, ele disse: ai de mim, porque sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é um arrependimento por pecados específicos da vida. Embora arrepender-nos dos nossos pecados de maneira específica e dizer: Senhor, eu pequei por isso, isso é correto de fazermos. Mas o que nós vemos aqui é um arrependimento de Jó da sua própria injustiça, da sua presunção de questionar a Deus, da sua visão limitada diante da majestade de Deus. Ele se arrepende disso, de ser quem ele era, por ter questionado, por ter sido soberbo, por não aceitar a justiça divina. O pó e a cinza, meus irmãos, simbolizavam a mais profunda humildade e luto, a completa rendição de si mesmo. Ter tido uma experiência vívida de Deus levou Jó a fazer isso. Essa é a resposta de uma alma que foi confrontada com a santidade de Deus.
e percebeu a sua própria insignificância e impureza. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. O pó e a cinza não são o fim, mas o solo fértil para a graça de Cristo, onde o verdadeiro arrependimento floresce. O pó e a cinza não são o fim, mas o solo fértil da graça de Cristo, onde o verdadeiro arrependimento floresce. Se eu quero ter uma experiência verdadeira com Deus de arrependimento, eu preciso me humilhar diante dele. É isso que Pedro também nos ensina. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. E o tempo oportuno de Deus nos exaltar é quando nós aprendemos que Deus pode todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que eu sou um ignorante limitado, que não conheço a Deus como Ele realmente é em sua magnitude. E que eu preciso entender que a sua justiça é a reta justiça. E que o meu senso de justiça está maculado. Portanto, é Ele quem deve dizer o que é certo e o que é errado. E eu devo me submeter a isso. O momento oportuno de Deus nos exaltar é quando nós, conhecendo, sabendo de tudo isso, nos lançamos aos pés dele para aprender dele humildemente, como Maria fez aos pés de Jesus, aprendendo dele. Quantos de nós temos andado como Marta, nos nossos afazeres domésticos, afazeres lá fora, que a gente tem que buscar o sustento para a nossa casa? Quantos de nós deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de estar com os nossos, conversando sobre Deus, deixamos de aprender sobre o Senhor por conta dos nossos afazeres? Meus irmãos, quem nos dá o sustento em última instância é o Deus que muitas vezes nós hesitamos em aprender dele. Deus nos dá a bênção do trabalho, e o trabalho me tira da presença de Deus. Deus me dá a bênção do conforto, e o conforto me impede de vir para a igreja aprender mais dele. Deus me dá tantas coisas, e tantas coisas me impedem de buscar o Senhor verdadeiramente. A experiência de Jó é um eco da queda, onde a humanidade, em sua ignorância e presunção, se afastou de Deus. Mas a resposta de Jó, de humilhação e de arrependimento, aponta para a redenção. Em Cristo, essa resposta se torna a nossa resposta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É o sacrifício que nos purifica. Em Jesus, nosso pecado é perdoado, a nossa justiça é encontrada nele. O arrependimento de Jó levou à sua restauração. O nosso arrependimento em Cristo leva à vida eterna e à comunhão com Deus. Meus irmãos, saber sobre a graça de Deus nos permite recomeçar todos os dias. Eu posso ter errado ontem, mas eu posso recomeçar hoje. Se eu errar hoje, eu posso recomeçar amanhã. Em Cristo há sempre um recomeço. Sempre um recomeço. E eu concluo nessa noite dizendo a vocês que a visão de Cristo é a nossa esperança e a nossa transformação. A jornada de Jó nos leva de um conhecimento superficial de Deus a uma visão transformadora da sua soberania e majestade. Essa visão desmascara a nossa presunção, nos leva à humilde confissão e a um arrependimento. Mas onde está Cristo em tudo isso? Jó viu a Deus de forma velada em uma teofania temporária.
E essa visão abalou até o pó e a cinza. Nós, porém, em Cristo, podemos ver Deus face a face. Ele é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a própria imagem do Deus invisível. É na cruz, meus irmãos, que a soberania de Deus se encontra com a sua misericórdia. E é em sua ressurreição que os seus planos inabaláveis de redenção são plenamente revelados. É em Cristo Jesus. Jó se arrependeu no pó e na cinza, mas nós nos arrependemos em Cristo, que nos oferece não somente cinzas, mas a beleza da sua justiça. Você e eu não somos justos, mas em Cristo nós somos justificados diante de Deus. Quando nós vamos a Cristo Jesus, não é a nossa justiça falha que Deus vê, mas é a justiça de Cristo conquistada na cruz. Tiago nos lembra da paciência de Jó e do fim do Senhor, que é a sua misericórdia e a sua restauração. Tiago capítulo 5, versículo 11, ele diz isso. Lembre da paciência de Jó e da restauração de Deus. Essa misericórdia é plenamente manifestada em Cristo, que não poupou o seu próprio Filho. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, conforme Romanos 8, 32. Meus irmãos, em Cristo nós temos restauração. Em Cristo nós vemos a misericórdia de Deus. Não há outro lugar para ir a não ser em Cristo Jesus. Nós precisamos ir até Ele. Quando nós vamos até Ele, nós temos o perdão da nossa ignorância, da nossa soberba, da nossa arrogância. Em Cristo Jesus nós temos convicção de que os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida e nada vai nos arrancar das mãos dEle. Mas nós precisamos ir até Cristo Jesus. Jó viu Deus e se abominou. Nós vemos Cristo e somos transformados por Ele. Nós precisamos ir até Cristo. Que a sua fé não seja apenas de ouvir falar, meus irmãos, mas que a sua fé seja uma fé de ver a Deus em Cristo Jesus. E que esta visão o leve a uma humilhação profunda e a um arrependimento sincero e a uma confiança inabalável no Senhor, que tudo pode e cujos planos jamais podem ser frustrados. Que você possa, como Jó, dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que você saia daqui não ouvindo somente sobre Deus, mas vendo-o com os olhos da fé e vendo-o todos os dias por meio da busca de Cristo Jesus, que é a exata expressão do seu ser. Que amanhã você acorde e a primeira coisa que você faça é lembrar do Senhor, falar com Ele, buscando-o e submetendo-se à vontade dEle para a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Senhor, graças nós te damos por aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Porque em Cristo, ó Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós podemos ver o Senhor face a face. Em Cristo, ó Deus, nós podemos aprender humildemente do Senhor. Em Cristo nós temos a certeza de que os seus planos se cumprirão em nós. E os planos do Senhor para a nossa vida são muito mais altos, os seus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Quando nós buscamos o Senhor humildemente e nos submetemos à sua soberania, nós temos a certeza de que o Senhor vai guiar os nossos passos e não importa onde passarmos, o Senhor estará conosco. Mesmo que seja no vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor
está conosco. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queremos agradecer a presença de todos que estão